Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Chegando aqui com nossos estudos do dia 20 de 10 de 2025. Pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. Ó, gráfico semanal aqui, ó, a gente consegue ver que ele demonstrou uma força compradora aqui nessa região, que faz bastante sentido, tá? Se a gente pegar de topo até fundo aqui, ó, a gente vai ver que ele fez uma retração de 61,8% e ele sente aquela região e começa agora a querer novamente colocar força compradora, né? Então é bem interessante, porque pelo conceito, né, do fractal, é isso mesmo, ó. Então ele faz movimento de impulsão, faz movimento de correção e agora ele arma a condição de vir romper topo. E aí, rompendo o topo, ó, você pode projetar pegando de fundo até topo, até a correção. Ó, ele abre alvo ali por 157.400, tá? Um alvo bem interessante a princípio. E um 618 lá na região de 166 mil pontos, tá? Para isso ele precisa romper o topo, né? Caso ele consiga ter sucesso em romper o topo, aí a gente passa a vislumbrar esses alvos. O que o semanal tem que fazer agora para continuar no campo positivo, tá? Essa semana que vai entrar, ele tem que simplesmente dar continuidade, ou seja, fazer uma continuidade com o candle positivo. Ele vai ter um primeiro empecilho aqui nessa região, ó, de média de 200 períodos. O que a gente faz agora para a gente entender qual pode ser a próxima dificuldade dele é fazer uma retração oposta. O que seria isso? A gente pega do fundo da 40 até esse topo da 39 aqui, ó, e a gente passa a entender os pontos que ele vai ter mais dificuldade de avançar. Então, para mim agora os pontos importantes do semanal são essa região aqui, ó, de 618 até 76,4, mas obviamente que ele a partir dos 50% ele já começa a ter dificuldades, tá? Eu vejo mais essa região por conta dessa média de 200 períodos, então ele pode de fato querer desenvolver até essa região, tá? De qualquer forma, vamos trabalhar com a primeira região de venda, que vai ser de 50 até 618. A gente vai trabalhar com essa primeira região. Depois, se ele avançar nessa região, a gente passa a entender que ele vai querer buscar essa região de cima. Ou até mesmo a gente já pode deixar essa região mais ampliada aqui, certo? Deixar essa região grande. Entender que essa região é uma região que ele pode querer deixar uma venda futura. Então a gente vai deixar ele vermelhinho aqui, ó. Tá? Entender que se ele chegar nessa região em algum momento, ele pode dar algum tipo de venda para nós. Bom, isso no contexto do semanal. Agora, se o semanal quiser vir para baixo, aí vai ser muito interessante, né, do ponto de vista de venda, porque se ele vem para baixo e aciona o fundo, ele pode acelerar bastante, né, porque ele vai estar fazendo um movimento inverso, na verdade, né? Ele faz um movimento de impulsão, ele corrige pouco, certo? E aí ele abre margem para buscar o fundo ali, tá? Se você fizer uma projeção, ó, topo, fundo da 40, topo da 41, ou o topo que ele deixar, topo da 41, ele abre alvo ali para 137.370, depois 131.645. Isso se ele conseguir partir daqui. Se ele subir um pouco mais, ó, aí a gente ajusta, ó, tá vendo? Ele for lá para aquela região, né, de venda, ó, a gente vai ajustando o preço e aí a gente muda a perspectiva de alvo também, tá bom? Então é isso que eu tô vendo para o semanal, uma leitura um pouco maior de semanal aqui para começo de semana. E agora vamos lá para o diário. Vamos ver se o diário tá mostrando alguma coisa diferente para a gente. Eu tiro essa retração por enquanto. Ó, o diário por um outro lado, ele me mostra uma coisa bem interessante, ó. Presta atenção, o diário ele veio fazendo um movimento bem forte para baixo. Ele fez um candle mais de lado e tentou fazer um candle corretivo, depois ele deu continuidade, né? Aí aqui, ó, ele novamente fez uma correção nas médias e ele acelerou, perdendo fundo, certo? A partir desse momento que ele perde esse fundo aqui, ó, aí começa a mudar um pouco o comportamento. Por quê? Ele vem para cima, certo?
ele até tentou dar continuidade para baixo, porém no mesmo dia ele volta e vai para topo, tá vendo? Olha só. E aí ele consegue começar a testar essa média, né? Começa a vir passando para cima dessa média, voltando para baixo, deixando bastante pavio nessa região, certo? Então o que indica aqui é que o diário agora começa a ter um pouco de dificuldade na continuidade para baixo. É isso que eu estou vendo do diário, certo? E mais do que isso, agora, olha esse desenho do diário que eu vou mostrar para vocês. A gente estava olhando só para baixo, agora vamos olhar o desenho para cima. Olha o desenho para cima. Ó. O desenho para cima é bem daqui de baixo, até aqui, certo? Pense só nos candles positivos. Aí. Ele faz uma correção nesse candle negativo, certo? A gente pode até considerar esse fundinho aqui, mas ele faz essa correção. Depois ele já vem acionando. Então agora ele está tentando fazer o que? O rompimento dessa região aqui, ó. Não romper essa região. A partir do momento que ele consegue fazer isso daqui, ele arma um pivôzinho, um micro pivô para cima. E ganhando a média, aí ele pode começar a acelerar. E aí ele vai buscar aquela região que a gente trabalhou ali, certo? Em confluência com aquela região, a gente pode ver ó, que vai ter fundinhos aqui do lado esquerdo também. A gente pode levar em conta, né? Dá uma certa dificuldade para ele encontrar aqui quando ele começar a chegar nessa região, entrar dentro dessa região. Tá? Então o diário deixa um contexto que está tentando agora ir para cima, dar continuidade para cima. Tá? Então quem sabe esse dia 20 aí a gente pode ter uma acelerada no preço para cima. Tá? Vamos ver o 60, se o 60 de repente está nos mostrando alguma coisa de diferente, ou se de repente o 60 já mudou o comportamento. Ó, a gente tem um canal que vinha sendo respeitado rigorosamente aqui, mas ele perdeu, né? Esse canal ele foi perdido, ó, teve uma confirmação abaixo do canal, ele se recuperou muito forte depois que passou para baixo do canal, né? Então teve essa violação para baixo do canal, ele se recuperou, só que a gente perde, né? A gente acaba perdendo essa linha de tendência de alta aqui, então vou tirar por enquanto, depois se a gente entender que tem que retomar esse canalzinho, a gente retoma, né? Mas acredito que a princípio a gente não vai mais olhar para ele não, tá bom? O 60, bem interessante que agora ó, ele entregou essa força de compradora aqui, essa barra de força compradora número 2, muito forte, passando para cima das médias, ó, vencendo praticamente todas elas, e agora tem a média de 200 pela frente. Média de 200, essa, ó, e faz tempo que ele não visita, né? A última vez que ele esteve lá perto, ele falhou. Então, a gente entender agora se ele vai ter força de continuar subindo, ou se de fato ele se enrosca por aqui. Se ele quiser continuar subindo, ó, a gente ganha uma projeção interessante, uma vez que ele faz um movimento bem forte, ó, ele fez uma correção bem pequena aqui na média, e agora ele pode querer continuar. E aí o 100% dele vai dar dentro daquela região de venda lá que a gente mencionou agora há pouco, 148.125 e 1618, ó, bem perto daquela marcação, e ainda dentro daquela região de venda lá em 149.560. Tá? Isso é uma projeção para 60, olhando que ele dê continuidade, que ele acelere, que ele continue subindo, e que ele né, nem tome conhecimento dessa média aqui de 200 períodos. Tá? Então, assim, para mim não muda muito a figura do 60 ainda. Né? Se a gente olhar aqui, ó, tá no cenáriozinho bem consolidadinho aqui, ó, tá? O que muda é que ele vem conseguindo fazer topos um pouquinho maiores que os anteriores. Ele vinha fazendo fundos maiores, mas aí na última sessão ele perdeu fundos né, anteriores e acabou que depois ele entregou uma barra de força, mas até aí ele vinha respeitando. Então vamos observar agora, assim, para mim, tá? Para mim, no meu ponto de vista, ele tem que acelerar agora. Se ele quer continuar para cima, ele tem que acelerar, tem que estourar para cima. Ele pode até depois entregar uma correção e depois tentar, de fato, entrar com força para essa região de venda aqui. E quem sabe aqui nessa região de 149.220 ali, essa região 149.200, ele comece a mudar o comportamento. Mas a princípio, o 60 mostra que ele quer ou pode vir para cima, tá? E quer dizer que ele venha? Não necessariamente, tá, pessoal? O mercado faz o que ele quer, tá? O 60 também, ó, agora o que eu faço para olhar para vendas? Uma vez que ele está no topo da consolidação, ele se livrou, mas bem pouco ali daquela região que ele estava com problemas. Então eu entendo o seguinte, se ele entrar com um rompimento falso, ou seja, ele vem para violar a máxima de sexta e falha, e depois volta a cair, eu não veria muito problema na gente testar uma venda aqui, tá? Testar uma vendinha aqui, porque querendo ou não, até as médias ali tem uma quantidade de pontos razoável, dá para pensar em tirar o risco rápido. Você pegar uma retração do movimento, do topo,
até o fundo, de sexta-feira mesmo, ó, a gente passa a ver que tem uma correção possível até na região de 145 mil, tá? Não é o que eu estou mais acreditando, eu acredito que ele vai fazer uma tentativa para cima agora, ele meio que se estruturou para tentar ir para cima, tá? Então eu acredito que ele se segure por aí por enquanto, tá? Mas, como eu falei, o mercado faz o que ele quer. Então ele pode vir aqui, ó, e testar e voltar a ter uma queda, tá? E de repente se segurar aqui nessa retração e aí a partir disso entrar com um movimento forte e aí, quem sabe entregar um movimento de rompimento e aí fazer um movimento mais, né, um pouco maior, tudo. E na verdade até para compras, né, fica mais confortável que ele faça uma correção pelo menos aqui na região de 50%. Seria mais interessante, tá? Para queda então, mesmo se ele respeitar essa região de topo, ele vai com certeza acelerar e pode vir buscar o fundo de novo e continuar nesse vai e vem que é o que ele vem fazendo nos últimos dias, tá? Então vamos ficar atento, vamos observar e vamos tentar entender o que o mercado nos entrega. E se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, né? Compartilha com os amigos. Deixa um comentário se isso está fazendo sentido para você, se está te ajudando de alguma forma. Se você quer que a gente aborde outro tipo de conteúdo aqui, né? E qualquer sugestão é muito bem-vinda, tá bom, pessoal? 15 minutos. Olha o 15 minutos aqui, ó. Vamos pegar esses 15 minutos. Agora eu vou tirar aqui essa marcação, tá? Vou tirar essa marcação aqui para a gente poder tentar entender o que esse 15 minutos pode nos mostrar aqui, ó. O 15, ó, mais ou menos uma leitura muito parecida com aquele do 60, né? Ele veio para o fundo, ele perdeu o fundo anterior, perdeu outro fundo ali, tentou, deixa eu ver, não chegou a perder esse fundo aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó, não chegou a perder esse fundo aqui, ó. Quase chegou lá, tá? E aí, ó, depois disso ele veio com muita força, testou média, tentou dar continuidade, não conseguiu, voltou para média, tentou de novo, não conseguiu, mas ele ficou bem armado para continuidade aqui, certo? Para tentar dar continuidade. Então, eu entendo que a grande possibilidade aqui do preço, né, para esse dia 20 agora, para essa segunda-feira, é tentar acelerar para cima, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou começar a ver vendas, assim, eu fico mais confortável se ele passar para baixo das médias, fazer um reteste aqui, e depois tentar fazer uma continuidade. Eu vejo muita dificuldade de testar uma venda agora, uma vez que você tem média de 9, média 17, média 72 e média de 200 períodos abaixo do preço, certo? Então a gente tem uma série de suportes abaixo, de fato ele pode querer não respeitar ninguém e ir direto para baixo, mas agora se torna um pouco mais improvável, tá? Eu acredito que agora ele está se preparando para de fato vir com rompimento, mas se ele seguir a linha da consolidação, ele pode vir sim, e pode vir direto, pode nem tomar conhecimento do que a gente está falando, e vir direto para o fundo, e não vai me surpreender também, porque o mercado anda bem, né, bem estranho por esses últimos dias aí, tá? Ó, se a gente olhar para um outro contexto, a gente consegue ver aqui, ó, tocando um ponto aqui, ó, a gente tem uma pequena, né, um pequeno canalzinho, não chega a ser um canal, né? Então, não vamos considerar o canal, mas dá para a gente considerar a LTA, né? Tem uma pequena LTA, né? Nada muito expressivo. Opa, perdão, peguei a ferramenta errada aqui. Ó, nada muito expressivo, mas ó, eu vou ficar acompanhando aqui. Então, para mim agora, essa LTA me dá um suportezinho aqui em relação ao preço. Então, enquanto ele continuar respeitando ela, ele vai dando, né, uma continuidade nas compras, né? A partir do momento que ele perder essa LTA, aí de fato ele pode querer dar uma acelerada para baixo. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.